Olá pessoal, curso Termometria, módulo PT100-19. O que é autoaquecimento PT100? Um efeito difícil de ser analisado. Hoje nós vamos falar sobre autoaquecimento, PT100. PT100 é uma resistência, né? Como toda resistência tem autoaquecimento. Então, PT100 é uma termorresistência e é um elemento sensor. Quando a gente fala de autoaquecimento, está diretamente ligado à resistência. Toda resistência tem autoaquecimento. O PT100 é uma resistência, só que ele também é um elemento de sensor de temperatura, ou seja, eu coloco ele num determinado local e ele mede temperatura, variando a resistência dele em função da temperatura, né? Mas ele é uma resistência. Vamos entender um pouquinho melhor aqui o que é o autoaquecimento do PT100. Alguns pontos importantes a serem ressaltados nesse estudo. Então, vamos colocar alguns pontos aqui para a gente poder iniciar o nosso estudo de hoje. A termorresistência PT100 tem autoaquecimento, ou seja, ela é uma resistência. 2. Porém, uma resistência que é um elemento sensor. Tá? Não é uma resistência qualquer. Ela mede temperatura, mudando a sua resistência em função da temperatura do local. Vamos seguir aqui. Toda resistência aquece pela ação da corrente ou potência. Então, para que tenha autoaquecimento, a resistência precisa ter o quê? Uma corrente, precisa ter potência. Então, para que ela tenha corrente, o PT100 tem corrente. Veja, quando eu coloco o PT100 para medir temperatura, ele varia a resistência dele em função da temperatura, ponto. Quando eu ligo um aparelho nele, para que eu leia qual a resistência que ele está medindo, que ele está indicando, né, em função da temperatura do meio que ele está, quando eu coloco um aparelho, esse aparelho faz o que? Ele acaba fazendo com que flua uma corrente por esse PT100 para que ele possa medir. Sem essa corrente ele não mede a resistência. Então, se eu tenho resistência, tenho corrente, eu tenho o que? Autoaquecimento. Vamos seguir aqui. Toda resistência aquece pela ação da corrente, como o exemplo do chuveiro, de uma lâmpada. Aqui nesse circuito, pessoal, eu tenho aqui o sensor aquecendo, ele está ficando vermelho, a temperatura vai subindo. Por que ele mede a temperatura? Porque por esse circuito passa uma corrente, que é a mesma corrente que passa pelo bulbo PT100, e essa corrente fecha o circuito, fazendo com que esse aparelho meça a resistência desse PT100 e transforme o que? Em temperatura. Então eu tenho nesse circuito o que? Corrente, resistência, e aí eu tenho o que aqui? Uma potência, né? Eu tenho uma resistência, tenho uma corrente, tenho uma potência. E aqui, com certeza, eu tenho um autoaquecimento em função da corrente que passa por essa resistência. E esse é o autoaquecimento de um PT100. Na realidade, como se fosse uma lâmpada, por exemplo, tá? Na realidade, nós temos que o autoaquecimento e efeito Joule caminham em conjunto. A energia elétrica é transformada em energia térmica. Um aquecimento é observado quando temos uma corrente elétrica, como vimos no circuito que passou. Eu tenho o PT100 e o aparelho ele mede a temperatura, a resistência desse PT100 para transformar em temperatura, através do que? De uma corrente que ele circula circula no circuito. E aí nós temos um aquecimento que é observado em função dessa corrente elétrica. 2. Transformação da energia elétrica em energia térmica. Esse é o segundo passo. Depois que eu tenho a resistência, a corrente, ela tem uma transformação de energia elétrica para energia térmica, que é onde nós queremos chegar com o autoaquecimento e efeito Joule do PT100. 3. Esse efeito é o Joule, que nós acabamos de conhecer aqui, que está diretamente ligado ao autoaquecimento do PT100 e é chamado de efeito Joule. 4. A transformação em calor é devido ao encontro dos elétrons da corrente elétrica com as partículas do condutor, no caso aqui o PT100. O PT100 é formado por uma resistência com fio de platina, ela é toda enroladinha, e essa corrente
que passa por esse condutor é que emana essa energia térmica. 5. Os elétrons sofrem colisões com os átomos do condutor, no caso do PT100, por exemplo. Parte da energia cinética de movimento do elétron é transferida para o átomo, aumentando seu estado de agitação, consequentemente sua temperatura. Aumentando a agitação, aumenta-se a temperatura. O interessante daqui, pessoal, é o seguinte: o autoaquecimento, que é observado em resistências e no caso do PT100, ele pode trazer um erro na leitura. Então, existem alguns cuidados, alguns cálculos, alguns cuidados que devem ser tomados com relação a esse autoaquecimento. Até mesmo a corrente de um indicador controlador de temperatura que lê, por exemplo, o PT100, a corrente dele é muito baixa, mas muito baixa. E quanto muito baixa? Isso é feito cálculos, que a gente vai ver mais para frente aí no próximo slide, conforme norma, que a gente calcula a potência que existe em cima do PT100, qual o erro que pode ter esse PT100 em função dessa corrente, e aí a gente determinou a corrente máxima para que não extrapole valores acima do recomendado por norma de erro de PT100. Então é um assunto bem legal. É meio complicado do entendimento, eu tentei fazer passo a passo, desde do passo da resistência até chegar no sensor. Mas eu acho bem interessante aí para vocês. Bom, pessoal, se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Hoje a gente falou sobre o autoaquecimento PT100. Curta, compartilhe, inscreva-se, fique à vontade aí. E para quem está se inscrevendo no canal, tem direito ao WhatsApp. Aí está o número, só mandar um WhatsApp aí, a gente tira a dúvida de vocês. Meu muito obrigado e até logo.